Vamos ver agora algumas espécies de taxas. Como as taxas são uma infinidade, e a gente pode encontrar várias taxas nos planos estaduais e municipais, eu pincelei algumas aqui que tem um pouco mais de debate jurídico, um pouco mais de jurisprudência. Tá? Taxa de coleta de lixo decorrente de serviços de recolhimento de resíduos produzidos por imóveis. É uma taxa bem comum nos municípios. A sua base de cálculo algumas vezes é semelhante ao IPTU, né? E o uso de elementos da base de cálculo do IPTU não implica por si só em violação da Constituição segundo o STF. Foi a proposta do regulamento vinculante 40, a taxa de cobrança exclusivamente em razão do serviço público de coleta, remoção, tratamento ou destinação do lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145.2 da Constituição, ou seja, que é aquele que proíbe o uso da base de cálculo de tarifa, usar a base de cálculo de imposto. Né? Para evitar esses problemas, foi muito comum que se instituísse, como eu falei no vídeo anterior, um questionário, os municípios mandando para as residências para que os moradores informassem a quantidade de lixo produzida. Né? Taxa de esgoto pelo fornecimento de água e desconexão da rede de esgoto. É aquele caso que é uso potencial. Como se trata o esgoto de um serviço essencial, de um serviço que é importante para a salubridade, não só para a salubridade pública, ou seja, não é uma coisa importante só para a pessoa que está utilizando aquele serviço, mas também para toda a comunidade. Afinal de contas, alguém que joga os seus resíduos do esgoto na rua gera problemas de saúde. Por conta disso, é um serviço que a metronização tem que ser cobrada, mesmo que você não utilize. Né? O exemplo de uma viagem, por exemplo. Uma taxa muito presente, mas que às vezes a gente não nota, são as taxas judiciais. Elas são cobradas em razão de prestação de serviços judiciais e extrajudiciais. São vários tipos. Os emolumentos, cobrados em decorrente de serviços notoriais e de registros. Tá? Os cartórios, por exemplo, quando você vai lá pedir uma autenticação e eles colocam aquele selo é uma taxa que você pagou ali. O pago que você paga nos cartórios são os emolumentos, são, por exemplo, as taxas dos cartórios. Custas processuais devidas em razão de processos confeitos então, perante o Poder Judiciário a cargo dos serventuários. Então você paga os custos processuais em razão dos escrivãos, contadores, etc. E as taxas judiciais, em sentido estrito, são devidas pela atuação dos agentes políticos nos processos judiciais. Então, é como se fizesse uma divisão. Os custos processuais é a parte da administração pública e as taxas judiciais é a parte dos agentes políticos. No fundo, isso tudo está junto lá na cobrança de um processo, até porque a base de cálculo é o valor da causa. Tá? Obviamente, eles colocam um limite, ou seja, não é que eles têm um percentual de valor de causa para estabelecer a taxa até um certo teto. Né? A súmula 667 da STF diz que viola a garantia constitucional de acesso à justiça, de acesso à jurisdição, a taxa judiciária é calculada sem limite sobre o valor da causa. Daí, se utilizar esse limite do valor da causa como uma maneira de, inclusive, não incorrer por um lado, em confisco e, por outro lado, em violação de acesso à justiça. Porque se você cobrasse valores ilimitados, você poderia inviabilizar até grandes empresas de entrarem na justiça. Taxa de iluminação pública é um caso muito curioso, porque ela foi criada logo após a Constituição em vários municípios. Aí começou a se mover ações na justiça por caracolas. Estamos falando de iluminação pública que não é divisível. É uma coisa mais geral. O STF entendeu que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. A base era o caráter geral do serviço. Justamente por ter um caráter geral, eu não poderia cobrar mediante taxa. Foi essa a base do argumento do STF. A Emenda Constitucional 39 de 2002 instituiu a contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública de competência dos municípios do Distrito Federal. O que aconteceu aqui foi um caso curioso, onde o Legislativo, via emenda constitucional, tentou acomodar os interesses. Iria ser um prejuízo muito grande dos municípios eles pararam de cobrar taxa, mas era inconstitucional, então se criou a contribuição para permitir que os municípios continuassem se financiando.
essa taxa virou contribuição de iluminação pública, nós vamos vê-la mais em suas histórias com mais detalhes, mas basicamente, se você perceber, foi uma tentativa de não tava buraco. Na prática, o que nós temos foi simplesmente uma troca de nome, porque inclusive em muitos municípios a legislação é idêntica, só foi literalmente mudar o nome de taxa para contribuição. Infelizmente essas coisas acontecem. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.